Iniciando mais uma semana com os investidores de olho nos resultados corporativos. A gente tem resultados que vão ser divulgados até a segunda semana de agosto e a gente tem uma agenda cheia, né? Exatamente. Essa semana começam, vamos chamar assim, os grandes nomes, né? A gente tem essa semana aí Vale divulgando resultado, a gente tem o Bradesco, a gente tem as empresas de proteínas, Ambev, então acho que é uma semana bastante agitada na questão de resultados, justamente para a gente Prestar ter uma atenção, noção, prestar atenção de como foi o segundo trimestre para tentar adivinhar ou prever como vai ser daqui para frente, A né? A recuperação. recuperação. Então, vale a pena a gente ficar de olho aí nos resultados e mais do que nos resultados, nas chamadas, né? Nas análises aí que as casas de research independente e a própria XP vão estar divulgando em relação a esses resultados. Eu acho que assim, a gente tem alguns fatores externos para monitorar, lógico. A gente vem comentando aqui desde o início dessa crise que o mercado acionário está latente, né? Então a gente tem esse ponto do mundo sem taxa de juros, que é uma questão que a gente já vem discutindo aqui nos últimos meses. E aí a gente tem essa busca, né, pela diversificação de investimentos e o mercado acionário acaba, né, atraindo por conta Exatamente. da rentabilidade. E nessa crise, principalmente no Brasil, empresas sólidas foram muito descontadas e aí teve toda essa demanda, né, por papéis das empresas por aqui, e agora a gente tem o segundo TRI com esses resultados. Então, além de monitorar os fatores macroeconômicos que justificam aí o andamento do cenário econômico, a gente tem essa esfera micro, que é a divulgação dos balanços. Então, a gente tem aí uma semana com vários aspectos para prestar atenção. Quando a gente olha lá fora, nos Estados Unidos, vamos continuar acompanhando as tensões China, Estados Unidos. Essa questão, ela continua preocupando os investidores porque foge da previsibilidade de qualquer analista. Quando envolve o comportamento humano, a gente não consegue prever. E isso daí tem trazido bastante volatilidade para os mercados, né? Exato. A gente tem, por um lado, dados até econômicos na Europa vindo melhores, mas, por outro lado, a gente volta para a questão política, econômica, Estados Unidos, China, que volta a trazer volatilidade. Então, como o mercado está líquido, justamente por, como você comentou, pelos juros bastante baixos globalmente, então qualquer temor de volta a se ter uma certa guerra comercial, isso interfere diretamente nos mercados, no ambiente macro. Exato. Ainda que você tenha uma melhora dos ambientes micro, né? Exatamente. Ainda que as empresas, enfim, tenham, o resultado às vezes não vem como esperado, mas assim, tem um fundamento sólido das empresas. Como a gente tem agora uma diversificação do tipo de investidor dentro do mercado acionário, que eu acho que é isso que está acontecendo. A gente tinha aí um perfil mais institucional, principalmente no Brasil, na Bolsa, né? Na Bolsa. E exato, agora a gente tem uma busca maior da pessoa física, esses investidores que, enfim, estão experimentando o mercado de renda variável, e aí os movimentos dentro da bolsa acabam sendo mais acentuados, né? Porque, enfim, muitos estão experimentando, então, assim, a gente tem um giro financeiro maior e por conta justamente dessa migração para o perfil de pessoa física na bolsa, certo? Exato, exato. A gente tem a cada dia mais entrantes aí na bolsa. E a gente tem notado justamente isso daí, né? Principalmente a gente viu aí nesse segundo trimestre os papéis ainda de consumo performando bastante. Então são papéis que de certa forma estão com uma bela de uma gordura de valorização. E daí qualquer sinal de instabilidade, eles acabam até sendo os que sofrem mais. Ah, mudou o fundamento da empresa? Mudou o fundamento? Não, não mudou. É porque justamente como você falou, o mercado está com uma pulverização bastante grande e as pessoas físicas novas entrando aí, então elas acabam tomando ações até muito mais
pontuais ou momentâneos do que um institucional. Exato. O institucional, obviamente, ele está olhando o longo prazo, tem a estratégia dele. Tem uma alocação, tem aqueles momentos que a gente sabe que são momentos de ponderação das carteiras das instituições, né, dos fundos. Então, às vezes, a gente vê um movimento um pouco mais acentuado no mercado acionário porque a gente tem esses fundos que estão rebalanceando as carteiras. Só que no dia a dia, muito dessa volatilidade agora é desse movimento da pessoa física que está, né, principalmente experimentando aí o mercado acionário. Então, por isso que a gente chama atenção que tem essa semana de balanço de pagamentos. Então, assim, balanço de pagamentos, desculpa, dos balanços corporativos, economista tem já vem o balanço de pagamentos na cabeça. Dos balanços corporativos, que é bom vocês consultarem os seus assessores para terem mais detalhes, se informarem, entenderem como que isso funciona. E na esfera macro, essa questão toda, né? Além de acompanhar os indicadores econômicos, que eu já venho chamando a atenção aqui, que é natural que esses indicadores mostrem alguma melhora, os indicadores mais fortes, eu não acredito que eles tendem a impulsionar ainda mais o mercado, porque o que está impulsionando o mercado acionário é justamente essa liquidez. É a liquidez, é a liquidez. Então, eu acredito que o que a gente tem que ficar atento nesse momento nesse segundo semestre, conforme for saindo os resultados, né, econômicos, eu estou falando de indicadores econômicos, produção industrial, vendas no varejo, dados de confiança, índices de gerentes de compra, que são os PMIs, eu acredito que a gente tem que prestar atenção do segundo semestre em diante, porque alguma decepção pode trazer um movimento muito acentuado de volta aí do mercado acionário. Dados mais fortes ou em linha com o que o mercado estava esperando já estão no preço porque a gente tem uma liquidez abundante que está indo para a renda variável. Então, eu chamo atenção para esse movimento que pode ter aí de volta não que vai voltar muito, mas assim, alguma decepção que pode trazer para baixo o mercado de renda variável. Então, isso mais pra frente, então já tô chamando atenção nesse momento. Agora, nessa semana, além de acompanhar essa tensão entre os Estados Unidos e a China, a gente tem um pacote que está sendo anunciado nos Estados Unidos, um pacote ao redor de $1 trilhão, que envolve o benefício aí para as famílias, ao redor de $1.200 por mês, parece que eles vão liberar. Então, a manutenção aí desse estímulo fiscal era para ser 3 trilhões, mas eles estão chegando aí, tentando chegar a um meio termo dentro do Congresso para conseguir passar esse novo pacote. Isso é uma notícia positiva, que está dando um pouco de fôlego para o mercado no início dessa semana, que no final da semana passada foi prejudicado pela tensão dos Estados Unidos e da China, fechando o consulado aqui e ali, algumas discordâncias. E no Brasil, vamos prestar atenção para a reforma tributária. Semana passada, o Paulo Guedes foi, como eu já comentei aqui nos nossos stories, ele foi ao Congresso, ao lado do Maia, do Alcolumbre, mostrou aí uma sonoridade dentro do Congresso de que eles estão empenhados, a coordenação pega bem para o mercado financeiro, e foi assim, um ato simbólico, né? Então, eles estão lá juntos, ele entregou um texto que, de certa maneira, acopla tanto a PEC que estava correndo dentro do Senado quanto a que estava correndo dentro da Câmara. Eles estão juntando dois impostos, colocando uma contribuição de 12%, e aí a gente tem o setor de serviços que está se sentindo prejudicado. Então, por isso que eu chamo a atenção, né? A gente tem a indústria, tem o setor de serviços já mostrou uma insatisfação porque vai estar pagando uma alíquota maior, principalmente aí os serviços de educação e de saúde. Esse pessoal, eles já estão, enfim, fazendo alguma pressão dentro do Congresso por conta desse texto. A gente vê que esse processo ele vai andar, mas assim, com alguma lentidão, porque mexe com o conflito, tem um conflito de interesse dos setores. E a gente pode ver durante a semana, justamente por conta disso daí, foram as ações que acabaram até refletindo negativamente, né? O setor de educação, o setor propriamente de e-commerce, né? As empresas que têm o e-commerce dentro da sua estrutura, eles acabaram tendo uma realização mais forte, até por conta de você ter uma possível aumento da carga tributária, né? Exato, então, não vai ser uma discussão simples. Não, eu acho que, como você já falou até nos nossos outros vídeos, isso é a questão da reforma tributária é uma coisa bastante delicada que vai demandar bastante discussão, né? Exato. Vai ter... Eles vão tentar ingressar com isso dentro do Congresso de várias maneiras. Eles fizeram uma apresentação a princípio, né, da União dos Tributos Federais, PIS/COFINS, só que eles estão tentando negociar com os estados também para que entre o ICMS, e aí a gente tem também em discussão um outro pacote. A gente sabe que tem o auxílio emergencial, tem o Bolsa Família, tem em discussão o Renda Brasil. Eles estão tentando colocar esse Renda Brasil dentro
dentro da discussão da reforma tributária. Dentro da discussão da reforma tributária tem também a questão do IPI, então tem vários aspectos que estão sendo discutidos dentro do Congresso. A sinalização, ela é positiva no sentido de que o governo está se mexendo junto com o Congresso para tentar chegar a alguma conclusão, mas não necessariamente que isso vai acontecer rápido, porque é uma discussão muito complexa e envolve, como nós estamos comentando aqui, não só o interesse, esse conflito político Congresso e governo, executivo, legislativo. Quando envolve a sociedade e os empresários, a discussão, ela fica ainda mais difícil e o Congresso e o governo precisa escutar o empresariado para chegar ao meio termo. Então existe uma pressão gigantesca em relação a essa discussão da reforma tributária. Então a gente tem que acompanhar isso. Também outro aspecto que é importante a gente comentar aqui, que vai tomar o noticiário ao longo da semana, é uma liminar do PDT em relação ao marco do saneamento. Então eles mandaram uma liminar para o STF, vai ter alguma discussão em torno de alguns aspectos que eles estão questionando para o Supremo Tribunal Federal, mas assim... acho que, assim, era esperado que algum partido já questionasse, né? Acho que os questionamentos são mais no âmbito administrativo, mas acho que isso daí é válido. Acho que o importante, acho que você mesmo colocou, cara, tentando olhar o copo meio cheio, é justamente essa volta dos trabalhos entre Congresso, governo, isso tudo... Uma normalidade. Uma normalidade. Ainda que a gente saiba ter muita discussão, toma lá, dá cá, então nesse sentido, mas o importante é justamente a gente ter em pauta essa discussão, do que ter deixado, não, só vamos cuidar da pandemia, isso daí fica, não, acho que o grande, mote importante foi justamente voltar realmente a reforma tributária, discutindo esse texto do governo, dizem que é complementar àquela proposta lá, se não me engano, do Baleia Rossi, isso do mesmo, Congresso, das duas casas. Exatamente. Então, acho que isso daí é um fato bastante importante, só mostrando essa articulação entre os poderes, isso daí já realmente já traz um alento para o mercado. Exato, tem a saída também, né, do Caio Megali, que a gente sabe que um pouco mais de um mês teve a saída do Mansueto, agora a gente tem a saída do Caio, que é outra figura importante aí dentro da equipe econômica, mas enfim, parece que foi uma decisão pessoal dele, lógico que tem alguns ruídos, alguns boatos, mas enfim, isso não deve tensionar o mercado, que está bem animado essa semana com a divulgação dos balanços. E se você tivesse que chamar aí atenção, qual o balanço que você acha que os investidores estão mais ansiosos essa semana? Acho que os investidores vão estar bem de olho no balanço da Vale e da Petrobras, que são as grandes dessa semana, e também do Bradesco. Beleza. Eu chamaria atenção para esses três balanços e também um pouquinho tentando ter um norte aí para o segundo semestre. Temos os balanços de algumas empresas de proteínas e também das empresas de locação de veículos. Isso daí já talvez mostre um norte aí pra gente. Então, mas os mais importantes, vamos ficar de olho: Vale, Petro e Bradesco. É isso, vamos acompanhar atentamente esses resultados. Como eu disse, eles vão até a segunda semana de agosto e deve dar aí um pouco a diretriz de como que será esse terceiro trimestre que estamos, né? Iniciando aí. É isso. Boa semana. Boa semana.